Um bilionário encontra uma menina pobre a dormir no lixo. A história dela comove profundamente. Damon Costa ajustou o cachecol de Cashmere ao saírem do restaurante Lumière, o local mais exclusivo do centro. O jantar havia sido excelente como sempre, mas a companhia, investidores estrangeiros com risadas forçadas, o deixara mentalmente esgotado. Era assim que os negócios funcionavam no nível dele. Jantares interminável com pessoas que fingiam simpatia mútua. Uma mensagem do motorista pulsou na tela do celular. Um engarrafamento inesperado o atrasaria 15 minutos. Damon guardou o telefone no bolso do casaco e decidiu caminhar um pouco. O ar frio da noite parecia mais convidativo do que esperar no lobby do restaurante, onde quase certamente seria abordado por conhecidos. As luzes brilhantes da avenida principal logo deram lugar a ruas mais estreitas e escuras. Aos 32 anos, à frente de um império financeiro com fortuna estimada em bilhões, Damon ainda carregava os instintos da infância difícil. Sabia quais becos evitar, onde não fazer contato visual, como parecer inacessível. Um vento cortante soprou pela rua, fazendo-o apressar o passo. Foi então que a viu, quase por acaso. Uma pequena figura entre sacos de lixo pretos empilhados contra a parede de um prédio comercial. Inicialmente pensou que pudesse ser um animal, talvez um cachorro de rua procurando o abrigo do frio. Algo o fez parar. Um detalhe fora de lugar. Uma mecha de cabelo escuro visível entre os sacos. Meu Deus, Damon murmurou, se aproximando com cautela. Era uma menina. Uma menina que não parecia ter mais de 6 anos. Enrolada entre os sacos de lixo, usando um deles como travesseiro improvisado. Vestia um moletom grande demais, sujo e rasgado. Os tênis amarrados com pedaços de cordão de cores diferentes, completamente desgastados. Apertado contra o peito, levava um urso de pelúcia chamuscado, faltando um olho, com marcas evidentes de queimaduras. Damon ficou paralisado onde estava. Todos os dias via pessoas sem casa. Havia aprendido, como todos na classe social dele, a não olhar diretamente para elas, a doar dinheiro para instituições de caridade que lidavam com esses problemas e seguir adiante com a consciência tranquila. Mas ali estava ela, real, imediata, sem filtros. Ei, Damon chamou suavemente. Oi. Os olhos da menina se abriram, não com susto, mas com uma lentidão resignada. Olhos castanhos escuros olharam para Damon com uma expressão que o desestabilizou profundamente. Não era um olhar de medo nem de esperança. Era simplesmente um reconhecimento da presença dele. Como alguém reconheceria a chuva ou o vento. Um olhar que assentava a dor como parte normal da vida. Você está bem? Damon perguntou, percebendo o absurdo da pergunta no momento em que a fez. Onde estão seus pais? A menina se sentou lentamente, ainda abraçando o urso de pelúcia. Os olhos dela vagaram pelo beco antes de voltarem para Damon. Morreram. Ela respondeu numa voz clara, surpreendentemente firme. No incêndio. Damon sentiu um aperto no peito. Um incêndio? Quando foi isso? Há 3 luas cheias. Ela respondeu, apontando para o céu. 3 luas cheias. Mais ou menos 3 meses. Sozinha nas ruas. Você pode me contar o que aconteceu? Damon perguntou, se abaixando ao nível dela e mantendo uma distância respeitosa. A menina acariciou o urso chamuscado. A gente morava numa casinha nos arredores da cidade. A voz da menina era monótona, como se recitasse uma história que não fosse dela. Na parte pobre, perto da fábrica velha. Ela fez uma pausa. O incêndio começou de noite. Eu estava dormindo. Papai me tirou da cama, me deu o Sr. Garras e disse para correr para o quintal. Os dedinhos da menina alisaram repetidamente a orelha chamuscada do urso. Mamãe gritava na cozinha. Papai disse que ia buscar ela. Esperei debaixo da árvore grande, como a gente praticava. Mas o fogo ficou grande demais. A menina fez uma pausa. Ninguém saiu. Damon sentiu lágrimas se formando nos olhos. Como você tem vivido desde então? A voz de Damon saiu entrecortada. Na rua, a menina respondeu simplesmente. Como que o encontro? Comida que sobra. Às vezes as pessoas do restaurante ali me deixam um sanduíche. Algo se quebrou dentro de Damon. As palavras da menina o atingiram com uma força que nenhuma negociação de bilhões, nenhuma crise financeira jamais havia conseguido. As lágrimas correram pelo rosto de Damon, involuntárias e incontroláveis. Os joelhos cederam, e Damon se viu ajoelhado no chão sujo do beco, chorando diante de uma menina que parecia aceitar o destino com uma resignação que nenhuma criança deveria conhecer. Como você se chama? Damon perguntou entre soluços, tentando recuperar o controle. Ele, a menina respondeu, ainda acariciando o urso. E ele é o Sr. Garras. Damon engoliu o nó na garganta. Você está com fome? Ele não respondeu, mas o estômago dela roncou alto. Ela apertou mais o urso, como se sentisse vergonha. O telefone de Damon vibrou. O motorista,
avisando que havia chegado ao ponto marcado. Damon olhou para a menina. O frio da noite. As pilhas de lixo. A decisão não exigiu nenhum pensamento. Elle, disse Damon gentilmente. Eu tenho uma casa grande, com comida quentinha e um lugar confortável para dormir. Você e o Sr. Garras gostariam de vir comigo? Só por esta noite, se preferir. A menina o observou por um longo momento, como se pudesse ler as intenções dele. Por quê? Ela finalmente perguntou. A pergunta pegou Damon desprevenido. Era direta, honesta e perturbadoramente madura. Por quê? Damon começou, sem saber como responder. Porque ninguém deveria ter que dormir na rua. Especialmente uma criança. Ele continuou observando Damon, como se processasse a informação. O Sr. Garras pode vir também? A voz de Elle finalmente mostrou um traço de infância. Claro que pode, Damon respondeu, sentindo os olhos se enchendo de lágrimas de novo. Elle se levantou lentamente. Pegou uma mochilinha rasgada de debaixo dos sacos de lixo, que aparentemente continha tudo o que ela tinha no mundo. Então estendeu 3 dedinhos para Damon. Tá bom, ela disse simplesmente. O motorista manteve a expressão neutra quando Damon apareceu com uma menina suja e maltrapilha, mas os olhos dele no retrovisor traíram a surpresa. O motorista era bem pago pela descrição. Para casa, senhor? Ele perguntou, abrindo a porta da limusine. Sim, Damon respondeu, ajudando ela a entrar. A menina olhou ao redor do interior luxuoso do carro. Os olhos de Elle se abriram ligeiramente. A primeira reação genuinamente infantil que ela havia mostrado. Parece uma nave espacial. Ela sussurrou para o urso passando a mão pelos bancos de cor suave. Durante o trajeto, Elle permaneceu em silêncio, olhando as luzes da cidade pela janela. Damon, por sua vez, não conseguia tirar os olhos dela. Sentia que estava vendo outro ser humano pela primeira vez em anos. O prédio onde Damon morava ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais exclusivo da cidade. O cobertura duplex oferecia uma vista de 360 graus. O porteiro, o segurança e o operador do elevador saudaram Damon com a deferência habitual, evitando diplomaticamente olhar diretamente para a pequena acompanhante. Enquanto as portas do elevador privado se abriam diretamente no hall do apartamento, Elle finalmente falou. Você mora no céu? Damon sentiu algo estranho no peito, um aperto doce e doloroso ao mesmo tempo. Não, ele respondeu gentilmente, só muito alto. O apartamento de 740 metros quadrados, com a decoração minimalista e arte de valor incalculável, sempre fora motivo de orgulho para Damon. Agora, vendo através dos olhos daquela menina, parecia frio e artificial. Você deve estar com fome, disse Damon, guiando ela até a cozinha que raramente usava. Damon abriu a geladeira, envergonhado de não saber o que oferecer. Havia champanhe, caviar, queijos importados, mas nada que parecesse adequado para uma criança. O que você gosta de comer? Ele perguntou. Elle deu de ombros. Qualquer coisa. Não sou exigente. Aquelas palavras simples atingiram Damon como uma nova ferida. Uma criança tão pequena não devia ter aprendido a não ser exigente com a comida. Damon encontrou macarrão, molho de tomate e queijo ralado. Nunca havia cozinhado na vida, mas quão difícil poderia ser? Enquanto a água fervia, Damon ligou para a assistente. Sofia, cancela todos os meus compromissos da manhã, ele disse em voz baixa, olhando para Elle, que agora colocava o Sr. Garras no balcão como se estivesse sentado. Todos? Mas tem a reunião do conselho e os investidores japoneses. Sem exceções. E preciso que você compre algumas coisas para uma menina. Uma menina de uns 6 anos. Roupas, sapatos, brinquedos, o básico. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Uma menina? Sofia finalmente perguntou. Sim. E preciso de tudo para amanhã, o mais cedo possível. Damon. Você tem uma filha? Damon olhou para Elle, que agora falava suavemente com o urso chamuscado. Não, ele respondeu. Ainda não. Surpreendentemente, o macarrão ficou comestível. Elle comia devagar, dando garfadas pequenas e cuidadosas, como alguém que havia aprendido a fazer a comida durar. Tem mais, se quiser, disse Damon. Elle o olhou com desconfiança. De verdade? Depois do jantar, chegou a hora do banho. Damon mostrou o banheiro de hóspedes, maior do que muitos apartamentos, e explicou como funcionava o chuveiro. Você acha que consegue se lavar sozinha? Ele perguntou com incerteza. Ela acenou. Sempre me virei sozinha. Outra frase que nenhuma criança deveria ter que dizer. A água correu por muito tempo. Quando Elle finalmente saiu, envolta numa das camisetas brancas de Damon, que servia como vestido, estava irreconhecível. O rosto limpo revelava traços delicados. O cabelo, agora visivelmente castanho, caía em cachos úmidos pelos ombros.
O Sr. Garras também estava mais limpo. Você lavou o urso? Damon perguntou, surpreso. Estava sujo. Ela respondeu simplesmente. A gente tomou banho junto. Damon a levou para o quarto de hóspedes. Preparou a cama king size, sentindo-se estranhamente desajeitado. Se precisar de algo durante a noite, meu quarto é por ali. Vê a porta no final do corredor? Ela acenou, subindo na cama com alguma dificuldade. Ela acomodou cuidadosamente o Sr. Garras ao lado. Boa noite, Elle, disse Damon, indo até a porta. Boa noite, Elle respondeu, já com os olhos pesados. Obrigada pelo macarrão. Damon ficou parado no umbral muito depois de ela ter dormido, observando aquela pequena figura perdida na cama enorme. Os dedos de Elle ainda agarrados ao urso, mesmo no sono. Algo havia mudado. Algo fundamental. O apartamento continuava igual. Os móveis caros, a vista espetacular, o silêncio artificial garantido pelas janelas à prova de som, tudo sem mudança. Mas Damon não era mais o mesmo. Pela primeira vez na vida adulta, talvez pela primeira vez desde a própria infância, Damon sentiu algo que não sabia nomear, mas que instintivamente reconhecia como essencial. Lembrou do menino que havia sido antes do dinheiro, antes do poder, antes de aprender a blindar o coração e transformar relacionamentos em transações. Aquele menino teria ajudado Elle sem hesitar. Sentado no corredor, Damon chorou de novo. Não pelo que ela havia perdido, mas pelo que ele mesmo havia esquecido. E enquanto o sol começava a nascer sobre a cidade, fez uma promessa silenciosa à menina que dormia ali dentro, e ao menino que um dia havia sido. Esta seria apenas a primeira de muitas noites em que ela dormiria em segurança. Damon não a deixaria voltar para a rua, custasse o que custasse. Pela primeira vez na vida, Damon sabia com uma clareza aterradora exatamente o que queria. E não era mais dinheiro, mais poder, nem mais reconhecimento. Só queria ser o tipo de pessoa que aquela menina precisava que ele fosse. O silêncio da madrugada foi quebrado por um som áspero e seco. Damon despertou imediatamente, os sentidos em alerta. Por um momento ficou desorientado na escuridão do próprio quarto, sem saber o que havia perturbado o sono. Então ouviu de novo. Uma tosse pequena, sufocada, como se a pessoa tentasse abafar o som. Elle. Damon saltou da cama sem se preocupar com chinelos ou roupão. Apressou-se pelo corredor, guiado apenas pela luz fraca de emergência perto do elevador privado. A porta do quarto de hóspedes estava ligeiramente aberta, exatamente como a havia deixado horas antes. Damon a empurrou gentilmente. Elle. Outra tosse, seguida de um gemido baixo. Damon acendeu o abajur mais distante da cama, deixando que um brilho suave iluminasse o quarto sem ofuscar diretamente Elle. A menina estava sentada na cama enorme, abraçando o Sr. Garras, os olhos brilhantes e o rosto vermelho, visível mesmo na penumbra. Damon viu gotas de sudor na testinha pequena. Está doendo a garganta, Elle disse, a voz rouca. Damon se aproximou e colocou o dorso da mão na testa de Elle. Estava quente. Muito quente. Você está com febre, Damon notou, sentindo uma onda de pânico que não recordava ter sentido antes. Você está se sentindo mal há um tempo? Elle deu de ombros. Piora de noite, ela disse simplesmente, o que significava que não era a primeira vez. Provavelmente havia dias, talvez semanas, dormindo com febre nas ruas frias. Outra onda de tosse sacudiu o corpo frágil, desta vez mais intensa, deixando-a sem ar. Quando finalmente recuperou o fôlego, ela olhou para Damon com olhos assustados. A primeira vez que mostrava medo genuíno desde que Damon a encontrara. Está doendo respirar? Elle confessou. Foi tudo que Damon precisou ouvir. Não verificou a hora, não se preocupou com quão tarde era. Simplesmente agiu. Vamos para o hospital agora mesmo. Ela apertou mais o Sr. Garras. Não gosto de hospital, a vozinha murmurou. Eu sei, Damon respondeu, embora não tivesse como saber de verdade. Mas eles vão te ajudar a se sentir melhor. E vou ficar com você o tempo todo. Prometo. Damon agarrou o cobertor mais próximo e envolveu-a nele, criando um casulo protetor ao redor dela e do urso chamuscado. Sem pensar duas vezes, ergueu-a nos braços. Ela era tão leve. Dolorosamente leve. Já estava no corredor, indo para o elevador, quando percebeu que ainda estava de pijama. Descalço. Não importava. Nada importava, exceto conseguir atendimento médico para ela. O elevador privado se abria diretamente na garagem subterrânea. Os olhos do segurança noturno se arregalaram ante a imagem do milionário descalço carregando uma menina envolta num cobertor. Sr. Costa, está tudo. Meu carro. Agora. O segurança reagiu imediatamente, abrindo a porta do Range Rover preto estacionado na vaga reservada. Damon acomodou ele cuidadosamente no banco traseiro, garantindo que o cinto de segurança a protegesse sem apertar demais. Qual é o hospital mais próximo?
Damon exigiu, assumindo o volante. O Regional Medical, 3 quadras à direita. Damon já acelerava pela rampa de saída sem se preocupar com o resto das instruções. Encontraria o caminho. Sempre encontrava. As ruas estavam quase vazias naquela hora. Chegaram ao pronto-socorro em menos de 10 minutos. Damon estacionou de forma irregular perto da entrada, sem se preocupar com possíveis multas. Carregou Elle para dentro, indo direto ao balcão de triagem. Esta menina precisa de atendimento imediato. Está com febre alta e dificuldade para respirar. A enfermeira de plantão avaliou a cena inusual. Um homem descalço de pijama, carregando uma menina obviamente febril, envolta num cobertor de cashmere. O olhar profissional da enfermeira assumiu o controle rapidamente. Dr. Mendes, triagem por favor. Paciente pediátrico com dificuldade respiratória. Em segundos, uma pequena equipe se aproximou com uma maca. Damon era reticente em soltar Elle, mas sabia que devia confiar nos profissionais. Lembra do que prometi? Damon sussurrou para a menina. Vou ficar com você o tempo todo. Ela acenou debilmente, ainda agarrada ao Sr. Garras enquanto o colocavam na maca. Os olhos dela nunca deixaram os de Damon. É o pai? A médica perguntou, dirigindo a equipe. Sou responsável por ela. Damon respondeu, caminhando ao lado da maca. A médica deu um pequeno aceno, assentando a não resposta por agora. Havia uma paciente a tratar. Nome? Elle. Idade? Aproximadamente 6 anos. Alergias conhecidas? Damon sentiu o peito apertar. Não sei. A hora seguinte foi um turbilhão de atividade. Damon ficou ao lado de Elle durante cada procedimento, segurando a pequena mão enquanto ela observava agulhas, máscaras e máquinas com desconfiança. Finalmente, colocaram-nos numa pequena sala de observação. Elle já respirava melhor, graças a um nebulizador e medicamento para febre. Estava sonolenta, mas lutava contra o sono, como se temesse que tudo desaparecesse se fechasse os olhos. A médica voltou, agora acompanhada de um homem mais velho que se apresentou como Dr. Torres, o pediatra de plantão. Sr. Costa, disse o Dr. Torres, precisamos falar sobre a condição de Elle. Podemos fazer isso aqui? Disse Damon. Prometi não deixá-la. O médico acenou com aprovação. Ela tem uma pneumonia em estágio inicial. Provavelmente resultado de uma infecção viral não tratada que piorou. Não é grave ainda, felizmente, mas poderia ter se tornado séria rapidamente sem tratamento. O médico fez uma pausa, permitindo que Damon absorvesse a informação. Além disso, mostra sinais de desnutrição moderada e múltiplas deficiências vitamínicas. Nada irreversível, mas preocupante numa fase crucial do desenvolvimento. Damon acenou. Cada palavra atingia como um golpe. Também há, o médico hesitou, baixando a voz, alguns sinais de trauma físico antigo. Pequenas fraturas que cicatrizaram sem atendimento médico adequado. Um dedo do pé que se quebrou e nunca foi tratado. Algumas cicatrizes. Damon fechou os olhos brevemente, lutando contra uma onda de raiva. Não contra o médico, mas contra um mundo onde uma criança podia sofrer assim. Toxicologia limpa, o Dr. Torres continuou. E apesar de tudo, a função renal e hepática são normais. Crianças podem ser incrivelmente resilientes. Elle finalmente havia adormecido, ainda agarrada ao urso. A máscara de oxigênio criava pequenas nuvens de condensação a cada respiração. Qual é o tratamento? Damon perguntou, mantendo a voz baixa para não despertá-la. Antibióticos para a pneumonia. Suplementos vitamínicos para as deficiências nutricionais. E muito descanso. Gostaria de mantê-la em observação até pelo menos amanhã à tarde. Damon concordou com um aceno. Sr. Costa, o médico hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Em circunstâncias normais, com uma criança vulnerável e sem documentação de custódia clara, seríamos obrigados a notificar os serviços de proteção infantil imediatamente. Damon sentiu o corpo tensionar. O médico continuou. No entanto, vejo que você tem um interesse genuíno no bem-estar de Elle. Posso perguntar qual é exatamente sua relação com ela? Damon olhou para a menina dormindo. O rosto que, mesmo no sono, mantinha a expressão de alguém que havia visto demais, cedo demais. Eu a encontrei ontem à noite. Damon respondeu honestamente. Dormindo entre sacos de lixo, abraçando esse urso. Ela me contou sobre o incêndio que matou os pais, sobre como sobreviveu nas ruas. Damon respirou fundo antes de continuar. Não podia deixá-la lá. Simplesmente não podia. O médico estudou o rosto de Damon por um longo momento. Qualquer julgamento que inicialmente reservara, algo na expressão de Damon parecia tranquilizá-lo. Ela é sua filha? Ele finalmente perguntou, direto, mas sem julgamento. Damon olhou para ele de novo.
Uma resposta se formou no coração de Damon antes que pudesse pensar nela logicamente. Ainda não, Damon disse, com surpreendente certeza. Mas está comigo. As palavras carregadas de significado. Uma declaração. Uma promessa. O Dr. Torres acenou lentamente. Entendo bem. Legalmente ainda precisarei apresentar um relatório, mas vou anotar que ela está sob seus cuidados temporários enquanto se tomam os passos formais. O médico deu a Damon um pequeno sorriso. Isso deve-te dar tempo para arrumar a situação. Damon sentiu uma onda de gratidão. Obrigado, doutor. Só cuide bem dela. O médico respondeu, indo até a porta. Crianças como ela já viram o pior que o mundo pode oferecer. É hora de verem o melhor. Na manhã seguinte, ela despertou notavelmente melhor. A febre havia baixado, e a respiração, embora ainda um pouco áspera, estava mais fácil. Damon, que havia dormido numa cadeira ao lado da cama de Elle sem deixar o lado dela nem por um momento, se animou imediatamente. Bom dia, disse Damon com um sorriso cansado. Ela olhou ao redor, desorientada por um momento, antes de reconhecer Damon. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Você ficou de verdade? Ela murmurou. Prometi que ficaria, Damon respondeu, sentindo um nó na garganta. Como algo tão simples como cumprir uma promessa podia significar tanto para ela. Uma enfermeira entrou com uma bandeja de café da manhã. Um pequeno pote de aveia, torradas, geleia, um suco de laranja e uma xícara de chá com leite. Aproveita, princesa, a enfermeira disse com um sorriso caloroso. Damon agradeceu e voltou a atenção para Elle, que olhava a bandeja como se contivesse tesouros inestimáveis. Tudo isso é para mim? Elle perguntou, incrédula. Tudo seu, Damon confirmou, ajudando a posicionar a bandeja. Elle já revolvia a aveia, provando com cautela, como se temesse que pudesse desaparecer. Está boa, Elle notou, surpresa. Tem gosto de leite de verdade. Damon a observou comer, cada garfada mastigada cuidadosamente, mesmo com fome. Ela comia com uma moderação que nenhuma criança de 6 anos deveria precisar ter. Quando finalmente empurrou a bandeja, disse: Não consigo comer mais. Meu estômago é muito pequeno. O comentário, dito tão naturalmente, atingiu Damon como uma bala. O estômago de Elle era pequeno porque ela estava acostumada a ter muito pouco por tempo demais. Está tudo bem, Damon a tranquilizou, retirando a bandeja. Você pode comer mais quando tiver fome de novo. Ela acenou, recostando-se nos travesseiros, ainda agarrada ao Sr. Garras. Pareceu querer dizer algo, mas hesitou. O que foi? Damon perguntou gentilmente. Ela olhou às próprias mãos por um momento antes de falar. Posso-te contar uma coisa? Qualquer coisa, Damon respondeu, se inclinando mais perto. Teve dias que eu fui dormir com fome, ela disse, com aquela franqueza infantil desarmante. Eu desenhava imagens na minha cabeça para esquecer. Damon sentiu o coração apertar. Desenhar na sua cabeça? Ela acenou. É quando você fecha os olhos e finge que está desenhando coisas bonitas. Eu desenhava flores para o Sr. Garras, e o sol, e uma casa nova. Ela fez uma pausa, os dedos acariciando distraidamente a orelha chamuscada do urso. Mas o que eu realmente queria, ela continuou, a voz suave mas clara, era ir para a escola. Para aprender meu nome completo. Damon, que acabara de pegar a xícara de café, sentiu os dedos se apertarem tão forte que temeu que ela quebrasse. Como assim? Seu nome completo? Damon perguntou, depois de confiar que conseguiria falar de novo. Ela acenou. Só sei escrever. Mamãe começou a me ensinar, mas a gente não teve tempo de terminar. Os olhos de Elle se ergueram, encontrando os de Damon. Meu nome é Ilela Nera. Mas é difícil de escrever. Ilela Nera. Uma menina com um nome tão elegante, dormindo entre sacos de lixo. As palavras de Elle ressoaram na mente de Damon, mais duras, mais reais, mais impactantes do que qualquer conselho que já havia ouvido em salas de reunião de bilhões de dólares, mais significativas do que qualquer palestra motivacional que custasse milhares de dólares. Uma menina que desenhava na cabeça para esquecer a fome, que sonhava não com brinquedos ou doces, mas com algo tão básico como aprender a escrever o próprio nome. Naquele momento, qualquer dúvida residual que Damon pudesse ter abrigado desapareceu completamente. Damon não havia simplesmente decidido ajudar Elle. Damon decidiu reconstruir o mundo dela, dar ela tudo que merecia. E não havia dúvida de que ela ficaria. Não temporariamente, não só até que se encontrasse uma solução mais adequada. Elle ficaria com Damon permanentemente, porque agora ele entendia com clareza cristalina que precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Na quietude do quarto de hospital, enquanto Elle voltava a dormir, segura e medicada, Damon fez outra promessa silenciosa. Ilela Nera, o nome completo dela, o nome inteiro, seria a primeira de muitas lições. E Damon estaria com ela em cada passo do caminho.
Mais tarde naquela manhã, a loja de departamentos foi aberta exclusivamente para os dois. Damon havia insistido que não queria expor ela multidões. Recém-recebida a alta do hospital, ela ainda tossia ocasionalmente. O corpinho dela precisava de tempo para recuperar forças. O que você acha deste? Damon perguntou, segurando um vestido azul marinho com pequenas estrelas brancas bordadas. Ela observou a peça com cauteloso interesse, tocando o tecido como se testasse a realidade. Os dedos dela traçaram as estrelas bordadas com reverência silenciosa. As 2 horas seguintes foram uma descoberta para os dois. Damon nunca havia ajudado uma criança a escolher roupas. Ele nunca tivera a chance de provar roupas novas, muito menos escolher o que realmente gostava. No começo, ela aceitava tudo sem protestar. Damon teve que observá-la com cuidado para ver o que genuinamente a atraía. Um brilho extra nos olhos, um sorriso leve, os dedos acariciando um tecido em particular. Não precisamos comprar tudo, Damon disse gentilmente, percebendo como a pilha de itens escolhidos havia crescido. Só o que você realmente gostar. Foi então que ele finalmente reuniu coragem para falar. Posso escolher uma coisa que eu quero de verdade? De verdade, claro, Damon respondeu. O que é? Ele timidamente apontou para um par de tênis roxos com pequenas luzes que cintilavam a cada passo. Brilham, ela explicou, como se precisasse justificar o desejo. Damon sentiu um nó na garganta. Um par de tênis com luzes. Tão simples, tão comum para a maioria das crianças. Uma alegria básica que ela nunca havia experimentado. Compramos cada modelo que tiverem, Damon disse ao vendedor. Então se ajoelhou para ajudar ela a calçar o par roxo. Os olhos da menina se arregalaram enquanto dava os primeiros passos e via as pequenas luzes piscarem. Um sorriso, o primeiro verdadeiramente espontâneo que Damon já havia visto, iluminou o rosto dela. Olha, Sr. Garras! Ela exclamou para o urso de pelúcia, que continuava sendo o companheiro inseparável. Estamos brilhando. Foram para a seção de brinquedos. Damon dispensou a ajuda dos funcionários da loja. Queria observar ela para ver o que realmente capturava a atenção dela, sem interferências. A menina caminhou lentamente pelos corredores, os olhos bem abertos. Parou diante de uma estante de animais de pelúcia. São novos, ela observou, com uma sabedoria além da idade. O Sr. Garras é velho, mas ele sabe mais histórias. Damon sorriu. O Sr. Garras é especial. Mas talvez ele gostasse de ter alguns amigos. Ele considerou a ideia com seriedade. Finalmente escolheu um elefante cinza com expressão gentil. Parece amável, ela explicou. Pode ser amigo do Sr. Garras. Na seção de jogos e quebra-cabeças, ele mostrou interesse particular em blocos de construção coloridos e numa caixa de lápis de cor. Você gosta de desenhar? Damon perguntou. Nunca fiz de verdade, ela respondeu. Só na minha cabeça. Aquelas palavras, ditas tão naturalmente, atingiram Damon com força. Lembrou da confissão de Elle no hospital, de como desenhava na cabeça para esquecer a fome. Então vamos-te conseguir todos os materiais que precisa para desenhar de verdade, Damon declarou, adicionando blocos de desenho, lápis de cor, tintas e pincéis ao carrinho já transbordando. Na seção de livros infantis, ele ficou especialmente quieta. Tocava as capas coloridas com cuidado reverente. Você gosta de histórias? Damon perguntou. Ela acenou. Mamãe lia para mim. Eu não sei ler sozinha ainda. Posso ler para você? Damon ofereceu. Até você aprender. Pela primeira vez, ele pegou algo da estante sem perguntar. Um livro com uma menina e um urso numa aventura através de uma floresta, na capa. Parece com o Sr. Garras, ela explicou, mostrando a ilustração. De um livro para muitos. De blocos de construção para jogos educativos e mais roupas. A excursão de compras se transformou numa jornada de descoberta. O carrinho foi substituído por 2, depois 3, até que os funcionários começaram a empacotar itens em grandes sacolas. No caminho de volta para casa, Damon notou que ele mantinha o rosto perto da janela do carro, olhando para as ruas com atenção especial. O que você está olhando? Ele perguntou gentilmente. As pessoas, ela respondeu. Damon seguiu o olhar dela. De fato, algumas pessoas sem casa eram visíveis naquela parte da rua. Pessoas que Damon provavelmente havia passado centenas de vezes sem realmente notar. Aquela senhora, ela apontou para uma mulher mais velha sentada num pedaço de papelão na calçada. Ela costumava me dar uma fatia de pão quando ela tinha. Damon sentiu uma pontada no peito. A menina reconhecia pessoas que havia encontrado durante os meses nas ruas. Pessoas que, com o pouco que tinham, haviam demonstrado gentileza para uma criança abandonada. Damon mandou o motorista parar. Antes que ele pudesse perguntar porquê, Damon saiu do carro e se aproximou da mulher. Falou com ela brevemente, colocou algo na mão dela e voltou para o veículo. O que você deu para ela? Ele perguntou,
curiosa. Dinheiro suficiente para um lugar para ficar por algumas semanas. Damon respondeu honestamente. E meu cartão, para que ela possa me contatar se precisar de mais ajuda. Ela acenou como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Ela é boa, ela afirmou. Sempre compartilhava, mesmo quando não tinha muito. O resto do trajeto foi marcado por observações semelhantes. Ela apontava discretamente para pessoas específicas. Um senhor mais velho com um cachorro magro. Uma jovem mãe pedindo esmola com um bebê nos braços. Um adolescente dormindo na entrada de um prédio. Ela tinha uma história para cada um. O senhor mais velho havia compartilhado uma lata de atum com ela uma vez. A jovem mãe deixava ela sentar perto delas nos dias de chuva forte. O adolescente havia mostrado a ela os melhores lugares para encontrar comida descartada ainda comestível. Damon escutava em silêncio, vendo a cidade dele, a cidade de Elle, através dos olhos dela. Uma cidade de conexões invisíveis entre os esquecidos. Uma rede de solidariedade entre aqueles que a sociedade preferia não ver. Quando chegaram em casa, os pacotes foram distribuídos pela sala de estar. Elle, ainda usando os tênis roxos com luzes, olhou para a montanha de sacolas com uma expressão entre o assombro e a confusão. Tudo isso é meu? Tudo seu, Damon confirmou, com uma cautela que partia o coração. A menina começou a abrir os pacotes. Em vez da ansiedade que se esperaria de uma criança diante de tantos brinquedos novos, ela examinava cada item cuidadosamente, como se quisesse memorizar cada detalhe. Gradualmente, os brinquedos começaram a ocupar o grande tapete persa da sala. Os blocos coloridos se transformaram em torres. Os bichos de pelúcia foram dispostos em círculo, como uma reunião solene. Os livros foram empilhados por tamanho. Damon, sentado no sofá, observava com um sorriso. Não lembrava da última vez que havia cancelado tantos compromissos seguidos, nem da última vez que havia passado tanto tempo em casa. E, surpreendentemente, não sentia falta da adrenalina das reuniões, das negociações, das conquistas profissionais. Estava completamente absorto na transformação que acontecia ali mesmo, no tapete importado. De repente, percebeu que ela o observava. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Uma pergunta não expressa. Ela se levantou, segurando uma caixa de blocos de construção. Caminhou até Damon, os tênis cintilando a cada passo, e estendeu a mãozinha. Você também pode jogar, ela disse. A voz era um convite sincero. Damon olhou para aquela mão estendida. O rosto que, pela primeira vez desde que se conheceram, parecia verdadeiramente infantil na expressão esperançosa. Sem hesitar, Damon deixou o celular de lado e deslizou do sofá para se juntar a ela no tapete, ajoelhando-se ao lado dela. O que vamos construir? Ele perguntou. Uma casa, ela respondeu, já organizando blocos por cor. Uma muito grande, para todos nós. Para todos nós? Para mim, para você, para o Sr. Garras, ela explicou, dispondo os blocos com adorável seriedade. E para todos os nossos novos amigos. Damon se viu completamente imerso na brincadeira. Construíram uma casa primeiro, depois uma torre, depois uma ponte. Estruturas sem nome, mas que faziam ele sorrir cada vez que Damon adicionava algo inesperado. Sem perceber, passou uma hora, depois duas. O sol da tarde projetava reflexos coloridos pelas grandes janelas de cobertura, pintando o tapete com manchas de luz que pareciam parte da brincadeira. Então, observando ele colocar cuidadosamente um bloco azul no topo da criação conjunta, Damon sentiu algo estranho no peito. Um calor e uma expansão, como se o coração tivesse aprendido um novo ritmo. Damon compreendeu com clareza cristalina. Nunca havia sentido nada assim. Nem durante as grandes conquistas profissionais, nem nas aquisições de milhões, nem nas noites em resorts exclusivos. Ali, ajoelhado num tapete, construindo um castelo de blocos coloridos com uma menina que o destino havia colocado no caminho de Damon, ele finalmente entendeu. O afeto genuíno vive nas coisas simples. Vive nos tênis que brilham, nos castelos de blocos, nos sorrisos tímidos, nas mãozinhas que convidam para brincar. Damon despertou de repente, sem saber o que havia interrompido o sono. O relógio digital ao lado da cama marcava 3h17 da madrugada. Por um momento, pensou que tinha sonhado. Estava a ponto de se virar para voltar a dormir quando ouviu um grito agudo, desesperado. Elle. Damon saltou da cama como se tivesse recebido um choque elétrico. Em segundos estava correndo pelo corredor em direção ao quarto da menina. Outro grito cortou a quietude da noite. Papai, me tira do fogo. As palavras impulsionaram Damon a correr mais rápido. O coração batia contra as costelas. Damon empurrou a porta com tanta força que ela bateu na parede. No brilho suave da pequena lâmpada que deixavam acesa, porque ela não conseguia dormir no escuro total desde o incêndio, Damon viu ela sentada na cama, os olhos bem abertos de terror, mas sem ver realmente o que tinha na frente. O Sr. Garras havia caído no chão,
como se tivesse sido jogado no caos. Papai! Ela gritou de novo, as mãozinhas se agitando como se afastasse algo invisível. Está queimando. Me tira. Damon cruzou o quarto em duas grandes passadas e sentou na beira da cama. Quando tocou o ombro de Elle, percebeu que a camiseta de dormir dela estava encharcada de sudor, o cabelo colado na testa e nas têmporas. Elle, Damon disse suavemente, tentando tirá-la de onde quer que estivesse presa. Elle, sou eu, Damon. Mas Elle continuava trancada no sonho, os olhos abertos, mas sem ver, revivendo as chamas de uma memória que se recusava a desaparecer. Tudo está queimando, ela murmurou, agora tremendo incontrolavelmente. Damon a segurou pelos ombrinhos com firmeza, mas gentileza. Ilelaneira, disse Damon, usando o nome completo de Elle, o que raramente fazia. Acorda. Você está segura. É um pesadelo. Finalmente, os olhos de Elle pareceram focar. Ela piscou várias vezes, como se ajustasse à realidade, deixando atrás o mundo do pesadelo. Mas aqui é só o começo da história. O que acontece depois vai mudar tudo. Segredos serão revelados, vidas serão destroçadas, e o amor será posto à prova de formas que você nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, é só fazer o seguinte: deixe seu like neste vídeo, assim sabemos que você quer mais. Inscreva-se e ative o sininho para que a parte 2 chegue assim que for publicada. Comente parte 2 abaixo, assim saberemos que você está pronto. Cada like, cada comentário, cada inscrição nos diz: continuo contando essas histórias. Esmola com um bebê nos braços. Um adolescente dormindo na entrada de um prédio. Ele tinha uma história para cada um. O senhor mais velho havia compartilhado uma lata de atum com ela uma vez. A jovem mãe deixava ela sentar perto delas nos dias de chuva forte. O adolescente havia mostrado a ela os melhores lugares para encontrar comida descartada ainda comestível. Damon escutava em silêncio, vendo a cidade dele, a cidade de Elle, através dos olhos dela. Uma cidade de conexões invisíveis entre os esquecidos. Uma rede de solidariedade entre aqueles que a sociedade preferia não ver. Quando chegaram em casa, os pacotes foram distribuídos pela sala de estar. Elle, ainda usando os tênis roxos com luzes, olhou para a montanha de sacolas com uma expressão entre o assombro e a confusão. Tudo isso é meu? Tudo seu, Damon confirmou, com uma cautela que partia o coração. A menina começou a abrir os pacotes. Em vez da ansiedade que se esperaria de uma criança diante de tantos brinquedos novos, ela examinava cada item cuidadosamente, como se quisesse memorizar cada detalhe. Gradualmente, os brinquedos começaram a ocupar o grande tapete persa da sala. Os blocos coloridos se transformaram em torres. Os bichos de pelúcia foram dispostos em círculo, como uma reunião solene. Os livros foram empilhados por tamanho. Damon, sentado no sofá, observava com um sorriso. Não lembrava da última vez que havia cancelado tantos compromissos seguidos, nem da última vez que havia passado tanto tempo em casa. E, surpreendentemente, não sentia falta da adrenalina das reuniões, das negociações, das conquistas profissionais. Estava completamente absorto na transformação que acontecia ali mesmo, no tapete importado. De repente, percebeu que ela o observava. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Uma pergunta não expressa. Ela se levantou, segurando uma caixa de blocos de construção. Caminhou até Damon, os tênis cintilando a cada passo, e estendeu a mãozinha. Você também pode jogar, ela disse. A voz era um convite sincero. Damon olhou para aquela mão estendida. O rosto que, pela primeira vez desde que se conheceram, parecia verdadeiramente infantil na expressão esperançosa. Sem hesitar, Damon deixou o celular de lado e deslizou do sofá para se juntar a ela no tapete, ajoelhando-se ao lado dela. O que vamos construir? Ele perguntou. Uma casa, ela respondeu, já organizando blocos por cor. Uma muito grande, para todos nós. Para todos nós? Para mim, para você, para o Sr. Garras, ela explicou, dispondo os blocos com adorável seriedade. E para todos os nossos novos amigos. Damon se viu completamente imerso na brincadeira. Construíram uma casa primeiro, depois uma torre, depois uma ponte. Estruturas sem nome, mas que faziam ele sorrir cada vez que Damon adicionava algo inesperado. Sem perceber, passou uma hora, depois 2. O sol da tarde projetava reflexos coloridos pelas grandes janelas de cobertura, pintando o tapete com manchas de luz que pareciam parte da brincadeira. Então, observando ele colocar cuidadosamente um bloco azul no topo da criação conjunta, Damon sentiu algo estranho no peito. Um calor e uma expansão, como se o coração tivesse aprendido um novo ritmo. Damon compreendeu com clareza cristalina. Nunca havia sentido nada assim. Nem durante as grandes conquistas profissionais, nem nas aquisições de milhões, nem nas noites em resorts exclusivos. Ali, ajoelhado num tapete, construindo um castelo de blocos coloridos com uma menina que o destino havia colocado no caminho de Damon,
Ele finalmente entendeu. O afeto genuíno vive nas coisas simples. Vive nos tênis que brilham, nos castelos de blocos, nos sorrisos tímidos, nas mãozinhas que convidam para brincar. Damon despertou de repente, sem saber o que havia interrompido o sono. O relógio digital ao lado da cama marcava 3h17 da madrugada. Por um momento, pensou que tinha sonhado. Estava a ponto de se virar para voltar a dormir quando ouviu um grito agudo, desesperado. Elle. Damon saltou da cama como se tivesse recebido um choque elétrico. Em segundos estava correndo pelo corredor em direção ao quarto da menina. Outro grito cortou a quietude da noite. Papai, me tira do fogo. As palavras impulsionaram Damon a correr mais rápido. O coração batia contra as costelas. Damon empurrou a porta com tanta força que ela bateu na parede. No brilho suave da pequena lâmpada que deixavam acesa, porque ela não conseguia dormir no escuro total desde o incêndio, Damon viu ela sentada na cama, os olhos bem abertos de terror, mas sem ver realmente o que tinha na frente. O Sr. Garras havia caído no chão, como se tivesse sido jogado no caos. Papai! Ela gritou de novo, as mãozinhas se agitando como se afastasse algo invisível. Está queimando. Me tira. Damon cruzou o quarto em 2 grandes passadas e sentou na beira da cama. Quando tocou o ombro de Elle, percebeu que a camiseta de dormir dela estava encharcada de sudor, o cabelo colado na testa e nas têmporas. Elle, Damon disse suavemente, tentando tirá-la de onde quer que estivesse presa. Elle, sou eu, Damon. Mas Elle continuava trancada no sonho, os olhos abertos, mas sem ver, revivendo as chamas de uma memória que se recusava a desaparecer. Tudo está queimando, ela murmurou, agora tremendo incontrolavelmente. Damon a segurou pelos ombrinhos com firmeza, mas gentileza. Ilelaneira, disse Damon, usando o nome completo de Elle, o que raramente fazia. Acorda. Você está segura. É um pesadelo. Finalmente, os olhos de Elle pareceram focar. Ela piscou várias vezes, como se ajustasse à realidade, deixando atrás o mundo do pesadelo. Mas aqui é só o começo da história. O que acontece depois vai mudar tudo. Segredos serão revelados, vidas serão destroçadas, e o amor será posto à prova de formas que você nunca imaginou. Se quiser ver a parte 2, é só fazer o seguinte. Deixe seu like neste vídeo, assim sabemos que você quer mais. Inscreva-se e ative o sininho para que a parte 2 chegue assim que for publicada. Comente parte 2 abaixo, assim saberemos que você está pronto. Cada like, cada comentário, cada inscrição nos diz, continuo contando essas histórias.